Neste momento estamos realmente gratos e felizes por poder apresentar durante a hora de orientação da missão dos nossos líderes globais. Neste momento, por que devemos nos tornar discípulos? Queremos pensar sobre isso. Quando Jesus veio a esta terra, muitas pessoas seguiram Jesus, porque quando seguiram Jesus, muitas pessoas doentes foram curadas, demónios saíram e aqueles que queriam coisas materiais e queriam comer foram supridos e os mortos ressuscitaram, então seguiram Jesus através de obras tremendas. Quanta expectativa eles tinham, não é mesmo? Quando tantas pessoas seguiram. Mas Jesus escolheu um pequeno grupo de discípulos ao invés da grande multidão, 12 pessoas. Se pensarmos do ponto de vista de Jesus, é um número muito pequeno, não é? Ele escolheu 12 discípulos e focou neles, ensinando-os e treinando-os. Até quando? Até a partida de Jesus. Após ressuscitar, Jesus se concentrou apenas neles até subir ao céu. Então, por que devemos nos tornar discípulos de Jesus? Nesse caso, não deveríamos refletir sobre como viver como discípulo e como podemos saber se realmente somos discípulos. Primeiro de tudo, quando dizemos discípulo, significa que, em primeiro lugar, você deve ser alguém que vive com a vida do Senhor, acreditando em Jesus Cristo e vivendo sob a orientação do Senhor. Jesus Cristo é meu mestre e eu vivo de acordo com a orientação do Senhor. Em segundo lugar, quando somos chamados como povo de Deus, precisamos ansiar pela palavra porque temos nosso sustento espiritual. Ou seja, devemos amar a palavra e viver uma vida fortalecida por ela. Através da palavra diária, lemos, meditamos, ganhamos força e vivemos nossas vidas. O terceiro é aquele que conhece o amor de Deus nesta terra. Quando falamos do amor de Deus, geralmente pensamos que o amor entre pessoas é importante, mas o amor de Deus é um amor incondicional. Quando experimentamos esse amor, podemos viver como alguém que experimentou o amor de Deus. A Bíblia diz para amar até os inimigos. A pessoa que recebe o amor de Deus é um discípulo, porque pode amar até seus inimigos. E realmente, como discípulo, estou realmente gerando almas através de mim. Estou pregando o Evangelho e realmente guiando almas ao Senhor e as estabelecendo em nome do Senhor. Quantas almas estou gerando como discípulo é algo que dá para saber. E o que realmente devemos fazer como discípulos neste momento é construir a igreja. O motivo é que, perto de concluir seu ministério, Jesus chamou seus discípulos em Cesareia de Filipe para uma avaliação. O que as pessoas dizem sobre mim? Naquela época, Jesus não recebeu uma resposta clara. Então, os discípulos perguntaram diretamente. Então, quem vocês dizem que eu sou? Naquela época, Simão Pedro disse que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus lhe disse, você é abençoado, Simão, filho de Jonas. Através de sua confissão, construirei a igreja no futuro. É precisamente isso que é importante. Ser um discípulo significa construir a igreja. E isso pode ser o fundamento e a base para isso. E a igreja começa em casa. Porque se você olhar o todo da Bíblia, no Antigo Testamento, verá que a família de Noé, a família de Abraão, eventualmente se tornou Israel, não é? Mais tarde vemos que as famílias se reúnem para fazer o treinamento. Moisés também se concentrou na educação das famílias em Deuteronômio. E no Novo Testamento vemos que Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho e disse, quando entrarem em uma casa, fiquem lá. Se houver uma pessoa de paz, fique na casa deles e não vá de casa em casa, fique nessa casa e ofereça batismo e salvação àquela família, a toda a família.
Mesmo quando foi preso e estava sofrendo na prisão, o apóstolo Paulo conseguiu converter o guarda e sua família inteira se tornou crente. No Novo Testamento, nosso Novo Testamento da Igreja refere-se a Colossos, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica. Tudo isso começou em casa. Nosso verdadeiro papel como discípulos é construir a igreja e, como discípulos, devemos revitalizá-la. Não apenas firmemente estabelecido, mas realmente capaz de viver com a vida dada pelo Senhor e assim fazer a diferença. Esse é o papel verdadeiro de um discípulo. Então, neste momento, como podemos formar discípulos? Precisamos refletir sobre isso. Existem 7 etapas aqui. Primeiro, precisamos ser capazes de pregar o Evangelho. É importante comunicar o Evangelho de maneira clara e precisa, através de uma única passagem, para que as pessoas possam acreditar em Jesus Cristo e vir para o Senhor. Segundo, como podemos saber se realmente mudamos após acreditar em Jesus? Precisamos nos examinar. Precisamos verificar nossa certeza de salvação. Depois de acreditar em Jesus Cristo, temos que verificar se realmente fomos regenerados e mudados, pois uma mudança clara segue. Precisamos verificar se realmente estamos mudando. Terceiro, depois de verdadeiramente crer nesse Jesus, muitos problemas espirituais surgem. Quando vivíamos no mundo, não sabíamos dessas coisas, mas agora todas as áreas ligadas aos males do mundo e aos espíritos malignos que nos impedem de viver em liberdade devem ser ajudadas para que possamos nos libertar. O poder libertador vem apenas da cruz de Jesus Cristo e do sangue de Cristo. Precisamos ajudá-lo a ser libertado. Quarto, e depois disso, é necessário que ele entre na família de Deus. O significado de entrar na família de Deus é a igreja. Pessoal, nossa terra é verdadeiramente não apenas uma nação, mas todas as nações são uma família em Cristo. Somos uma família sob um único Pai, Deus, e sob nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos ser capazes de ajudar, construir e conduzir para que entrem na família de Deus, no seio da igreja. Em seguida, o quinto ponto, aqui é necessário que haja crescimento espiritual. Agora, na primeira epístola de João, há crianças espirituais, jovens e pais. Só podemos assumir a obra que o Senhor nos deu quando precisamos de crescimento espiritual aqui. Aqui precisamos de crescimento espiritual e são necessárias 3 coisas. Uma vida de oração, uma vida de palavras e ser capaz de lutar espiritualmente, como podemos nos posicionar como vencedores na guerra espiritual. É nesse processo que ocorre o crescimento espiritual. E o sexto é estar cheio do Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo, conheça a plenitude do Espírito Santo e a partir deste momento participe na obra do Espírito Santo. Obedeça à orientação do Espírito Santo e viva no poder do Espírito Santo, discernindo a vontade de Deus. Finalmente, o 7º ponto é que neste momento, para ser um verdadeiro discípulo, é necessário haver uma história de reprodução. Agora eu me tornei um discípulo e através de mim discípulos são formados e discípulos geram outros discípulos e os discípulos são ensinados para que em cada geração discípulos sejam estabelecidos e ocorra crescimento espiritual. Quando acontece a reprodução, podemos verdadeiramente ser formados e treinados como discípulos e ser verificados. Por fim, qual é a missão como discípulo? A Bíblia diz que há muitos professores, mas poucos pais espirituais. Não é apenas ser um professor, não é apenas um professor que transmite conhecimento, é avançar espiritualmente e, em nome de Jesus Cristo, dar à luz almas e ser estabelecido como um pai espiritual.
Como pais espirituais, devemos assumir essa responsabilidade. Em segundo lugar, também há uma missão que nosso Senhor nos deu. Ele nos pediu que abraçássemos todas as nações e povos da terra como parte do último mandamento. Por quê? Porque em Cristo, todos nós podemos abraçar as nações no Senhor Cristo. Então agora devemos ter uma visão para as nações. Devemos ser capazes de abranger a todos, independentemente de país, etnia, ambiente ou cultura. Por fim, é agora que damos o primeiro passo para mudar o mundo através da evangelização com o Evangelho. Convido você de verdade, junte-se a nós no nosso treinamento GLM para se perguntar, sou eu um discípulo? Convido você para essa grande jornada de se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.